Pronto. Boa noite, gente. Como estão? Tudo tranquilo? Tudo certo na medida do possível? Hoje, então, né, como a gente não fez, a gente optou por não fazer as aulas em formato de videoaula. Peraí, deixa eu só tirar o som aqui. A gente, então, só vai acolher as dúvidas de vocês, perguntas, questionamentos e tudo mais. Já lancei só uma coisa que eu queria aproveitar antes de falar hoje. Agora eu não consigo ver quantos. Espera aí, só descobrir rapidinho aqui, só por curiosidade. Que maravilha, espera aí que está confirmando. Nesse exato momento, 4 graus. Então, vocês entendem por que eu estou um pouco mais agasalhado hoje. Vamos pensar uma coisa. Hoje foi um dia que teve temperatura mais baixa, não foi na Serra, aqui no Rio Grande do Sul, foi na Campanha. Por que será que não foi na Serra? Aproveitando aí, para que é um tema interessante de discutir. Porque às vezes a gente pensa as coisas assim, 31, parece... Não, e o pior de tudo é que parece que fim de semana vai fazer calor, né? No Rio Grande do Sul, não é apenas os fortes sobrevivem. Mas é importante dizer, nem sempre a Serra vai ter as menores temperaturas, né? Por vários motivos. Inclusive porque a Campanha tem uma amplitude térmica muito alta, né? E uma continentalidade grande, ou seja, até quando esfria, até esquentar demora muito. E também tinha uma questão de massa de ar. Essa massa de ar está se deslocando para a Serra, daí parece que amanhã na Serra dá mais recorde do que hoje. Hoje a menor temperatura do estado foi menos 1,4, me parece, o que é bastante frio. E o que isso implica para os vinhedos? Nessa etapa, basicamente, que vai ter uma boa dormência. O que é bom, né? Que daí a brotação vem mais uniforme e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu queria comentar era isso. A segunda coisa que eu queria comentar é esse vídeo, onde é que tá? Eu gosto bastante dele. O problema é que ele tem áudio péssimo. Eu nem costumo pôr ele em material porque é baixíssimo. Eu não sei o que acontece. É aquele... O pessoal aí conhece como é que é o Vem Comigo. Como é que é o nome dele? Como é que é? Não sei, de Andrade. Goulart de Andrade. Que esteve no Rio Grande do Sul faz 10 anos, isso. Um vídeo que eu gostei, assim, que fala de algumas partes de seleção de leveduras, é o próprio Gildo da Embrapa que conversa sobre isso, achei que está bem interessante. Tem uma parte de vinificação também, na Miolo, ele acompanha um pouquinho, talvez seja interessante dar uma olhada, mas eu acho ele ruim, ele tem um conteúdo legal, mas tem um áudio péssimo, por isso que eu não costumo pôr ele. E deixa eu ver se tinha mais assunto que eu queria tratar de então. Sim, as aulas, pus as de amanhã, já liberei antes, e as de branco era para estar pronta hoje, mas eu descobri que o vídeo ficou pequenininho, aí eu vou ter que deixar uma noite inteira de novo. E amanhã deve estar pronto isso, mas de qualquer forma é só para sexta, então até sexta vai estar tudo tranquilizado. E eu vou atualizar a agenda também, tá? E vou fazendo isso, são uns trabalhinhos que tomam um tempo enorme, não parece, mas demora horrores. Eu passei o dia fazendo isso, basicamente. E tá aí, podem fazer as perguntas que quiserem. Professor, tenho muitas dúvidas. Oi, fala, Paulo. Boa noite. Foi eu ou foi o Oswaldo que falou primeiro? Não, acho que o Oswaldo só abriu sem querer o microfone. Tá certo. Professor, eu tô um pouquinho atrasada ainda, a vida tá meio louca, mas eu vou parar de me explicar e vou fazer minhas perguntas. Tô ainda na aula 2, tô vendo aqui as coisas sobre sulfitagem, e aí eu queria entender se há um limite para sulfitagem, porque eu estava ouvindo recente uma pessoa falando que às vezes existe um limite, acho que na legislação brasileira, para adição de sulfito,
e que isso pode realmente causar alguns efeitos colaterais quando é colocado demais. Eu queria a tua opinião sobre isso, ou fatos, enfim. A história de sulfito, se fala muita bobagem, tá? Esses tempos eu estava numa janta, e aí um cara, sempre tem alguém, né? Sempre tem um professor, assim, né? Que quer, um palestrante, né? Professor. Nossa, a gente foi convidado, um restaurante que estava inaugurando, e o cara é um chefe, o cara começa a dar um discurso, e o cara não acaba. E uma das bobagens, quando ele começa a falar de vinho, e fala um monte de bobagem, é claro que eu fiquei na minha, né? A ignorância é uma benção. E falou sobre os sulfitos, que na Europa tem assim, só 0,01%, tem nada a ver. A Europa tem um limite superior mais baixo, verdade, mas o uso, bem dizer, é indistinto e costuma funcionar de duas formas. Por isso que essa pergunta até... Eu, às vezes, não falo muito disso, que é um pouco mais técnico, mas uma questão bem clara. Sulfito que tu adiciona com a uva chegando não tem nada a ver com o que tu vai precisar para conservação. Implica em que cada vez tu precisa mais, ele vai combinando e cada vez tu vai tendo que pôr um pouquinho a mais para atingir a dose que tu quer, por uma questão de equilíbrio químico, né? Quanto mais tu põe num lado, mais migra para o outro. Mas esse sulfito em fermentação, para que é? Dá uma acalmada nos micro-organismos que vêm com a uva, evitar a oxidação e fazer com que as coisas aconteçam mais ou menos da forma que tu acha mais controlável, vamos dizer assim. E depois em conservação tem um limite, não existe limite, então, também não vem ao caso isso. Existe limite de SO2 em 350 miligramas por litro. Poucas vezes vinhos têm 350, tá? A maior parte dos vinhos deve estar ali em 100, 100 e alguma coisa. E tu vai pôr esses, normalmente, assim, ó, no recebimento da uva, 50 gramas por 100 quilos, ou 50 gramas por litro, que é 5 miligramas por litro. E aí tu vai... 50 gramas, não, 5 gramas, senão não daria certo. Aí né, não, aí era sobredosagem. A minha dúvida é, porque vai assim, acabar... como eu não vi a aula toda, me desculpa, professor, eu tô péssima, mas existe essa sulfitagem, assim, que recebe a uva, e existe uma sulfitagem posterior, pós-fermentação, para conservar, né? Para o resto da vida. Oi? Pro resto da vida. Isso, isso aí. Pro resto da vida, tu mantém um teor de... eu não queria entrar, mas tem frações diferentes do SO2. Tem uma que se combina, que tem pouca ação, e uma que não se combina. Que tu te baseia pelo quanto tem de SO2 livre. E normalmente ali, 30, 40 miligramas de SO2 livre que tu quer. Então, todo mês, provavelmente, tu vai fazer análise e olhar, opa, não, baixou um pouquinho, adiciona. Não, tá tranquilo, tá dentro de uma margem de segurança, deixa assim. E na maior parte dos casos, a gente vai ter ali, ó, no fim da vida do vinho, 150, quando muito 200 miligramas total de SO2. Agora, é importante dizer, muitas pessoas que advogam, assim, contrárias ao SO2, que faz mal, que dá dor de cabeça, que não sei o quê, adoram tomar, eu vou escrever aqui, adoram tomar Sauternes ou Tokai, são vinhos feitos de uva podre. Que naturalmente tem um grau vamos lá. Né? Desculpa, não entendi. Esses vinhos mais que tem o Botrytis, né, que chama, eles têm esse grau altíssimo de SO2, e Damasco também tem bastante SO2, mais SO2 que vinho, Damasco né? tem horrores, mais que vinho, uva passa e tudo mais, e daí os caras ficam complicando com o vinho, e também inventando um monte de problemas que o SO2 não tem, assim. Não é todo mundo que tem alergia a SO2, nem reação de dor de cabeça, é muito relativo. E é provável, nesse sentido, que alguns outros compostos formados por outros micro-organismos te deem mais dor de cabeça e alergia do que o próprio sulfito. Em doses Eu acho que não beber água enquanto toma vinho dá mais dor de cabeça do que sulfito. Exato. Não, tomar um garrafão de vinho vai dar dor de cabeça, gente. Tem outras perguntas beber sem ter comido nada vai dar dor de cabeça. Mas é interessante, as pessoas costumam falar muito de sulfito. Esse vinho brasileiro tem muito, mas adoram tomar esses licorosos famosos, que acabam tendo uma dose maior, porque ele combina mais, ele
Não faz sentido. É igual a história do metanol em vinho comum, né? Pô, a Europa proíbe, mas o destilado deles entupido de metanol tá tudo bem. Então não é uma preocupação com saúde. É apenas Professor, eu uma fiquei com uma preocupação seletiva. dúvida em relação ao que é vinho, e eu fiquei confusa numa parte que fala. Eu vou voltar para a sulfita ainda, eu tô cheia de dúvidas, socorro. Em relação a essa Pode parte perguntar. de essa parte do que é vinho, eu vi que tem algumas coisas que podem ser adicionadas ao vinho e ainda continua sendo caracterizado como vinho. É isso mesmo, professor? Eu acho que eu entendi errado. Por exemplo, Ai, deixa eu por ver, você tá exemplo. falando Barolo, que é um Barolo diferente. O vinho composto. Sim, sim, depende Vinho do tipo de vinho, composto, tá? que eu não entendi o que é o vinho composto. Então depende do tipo de vinho. No vinho de mesa não pode adicionar nada. Ou Ah, até tá, pode sem entendi. contar para ninguém, ou sem ser descoberto, né? O que é fraude, claro. Mas em vinho composto pode. Tem diferentes categorias e pode. Ah, tá. Eu tinha entendido que no vinho de mesa podia, e aí eu fiquei muito confusa. Outra coisa que eu não entendi foi a respeito. Gente, desculpa, eu vou parar, e aí vocês podem perguntar, mas é porque eu tô com algumas dúvidas. Deixa eu só aproveitar para comentar uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas por que não bota o clarificante que vai no vinho? Porque efetivamente ele não é um ingrediente, tá? Ele entra e ele sai, ele não permanece no vinho. Por isso que não tem... Há uma polêmica grande sobre isso. Eu, particularmente, não vejo necessidade, porque o que tu põe de ingredientes é o que efetivamente vai, não é o que tu usa no processamento e que acaba não ficando. Mas até esses dias eu estava vendo algo dos Estados Unidos sobre isso, da polêmica que é. Tem produtores que gostam de dizer, eu botei isso, botei aquilo, mas que, no fim das contas, é muito indiferente. Tirando Uhum. casos específicos, por exemplo, de vegano que não vá querer nada que tenha tido contato com animais, que nem interessa se tem ou se não tem, né? Se permaneceu ou não, é uma questão de filosofia, eu não vejo muito sentido, não é um produto que permanece. Açúcar, sim, tudo conservante, sim, mas o resto não permanece. Outra pergunta que eu tenho sobre a sulfitagem foi falado em algum momento na aula que a geração espontânea do SO2, por isso que fala, vinhos que não tem adição, que nem o que foi lançado pela Miolo recentemente, um Gamay. O que acontece quando há geração espontânea de SO2 de maneira negativa? Você falou que queria estudar sobre isso, eu não entendi muito bem essa parte. Pode acontecer sabores ruins Não, ou coisas boas quando tem essa geração espontânea do geração, SO2? não, na realidade é o seguinte, quando a levedura utiliza algum composto com enxofre, ela vai para alguns caminhos. Um deles pode ser dar cheiro de esgoto. E o caminho oposto, sendo assim bem simplista, o caminho oposto é fazer CO2. E tem em toda a fermentação, inclusive na que tu não põe, porque é um subproduto da levedura. Não há forma. Inclusive, eu esqueci de falar disso. Eu nunca ponho lá para falar e acabei esquecendo. De fato, ele é um subproduto da próprio processo de fermentação. Não sai da fermentação do açúcar, mas sai do metabolismo da levedura. Não sai da molécula, efetivamente, mas sai do metabolismo da levedura. E é muito melhor que ela produza CO2 do que gosto de esgoto. Com certeza. E todo vinho acaba tendo um pouquinho, né? E todo vinho acaba tendo um pouquinho de CO2. Tá. Gente, muito obrigada Uma pela vez eu ouvi analisar um vinho de um paciência. cara que E é isso, as perguntas que eu tinha eram essas. Obrigada, professor. uma vez eu tive, não tenho paciência com um cara que se mete a fazer uns vinhos naturais aqui, daí eu levei para um laboratório, o nível de SO2 era incompatível com com não ter recebido o SO2, né? Então não é uma produção imensa, mas vai saber o que aconteceu. Eu vou seguir no chat aqui, já volto para as perguntas. A Mariane perguntou se eu vou colocar o cronograma. Sim, eu tinha posto e tirei, vocês alguns devem ter percebido, porque começou a não fechar algumas coisas ali, o endereço do chat, às vezes quando coexiste informação é pior. Eu resolvi tirar, inclusive com ele aberto aqui, atualizando, e hoje eu devo pôr isso já, provavelmente. Sim, hectolitro é 100 litros, tá claro para todo mundo isso? Ou 1/4, segundo os colonos. Por que 1/4? Isso eu descobri sozinho, não está escrito nos livros. Porque eles tinham a pipa deles, era de 400 litros.
Logo, porque era um quarto, 100 litros. É bem comum na cantina o pessoal dizer, pega tantos quartos de vinho, 100 litros. Como o CO2 não mata as leveduras adicionadas, porque a dose não é imensa, e porque elas são mais resistentes. E um dos fatores pelos quais elas são selecionadas é esse, resistir ao CO2. O Oswaldo perguntou aqui, determinados vinhos também... A pergunta que é mais fácil. Em determinados vinhos também ocorre de precisar diluir para diminuir o teor alcoólico para se enquadrar em determinada categoria. Vou ler depois eu respondo. Em outros destilados, sei que é um processo comum. Isso acontece também com o vinho. Bom, primeira coisa, não dá para misturar as duas coisas, tá? Destilado é uma coisa e realmente todo destilado vai sair aí a 70% de álcool, que não consegue nem tomar. E é uma prática normal retificar, que é adicionar água. Depois a gente vai ter inclusive 20 horas sobre destilados. Eu confesso que eu não sei o que eu vou fazer em 20 horas, é muito tempo, mas nem a gente em enologia tinha 20 horas principalmente, mas vamos achar atividades. De preferência que não pese, mas em todo caso, água no destilado é uma coisa, água no vinho pode, dependendo do lugar, sim. E os lugares muito quentes têm essa prática permitida por lei, tá? A Califórnia é totalmente permitido por água no vinho, não tem problema nenhum. Claro, não é assim, né? Põe metade de água, né? Mas é só para baixar o teor de açúcar, para conseguir, para ter um teor alcoólico possível, e até mesmo que não ultrapasse aquilo que a levedura consegue fermentar. Eu vou só terminar as do chat, pode ser? Já te passo? Pronto, era isso que eu ia pedir. Primeiro, desculpa pelo atraso, e segundo, me avisa quando tiver na minha vez, por favor. Obrigada. Já deve estar pertinho, nada. Então, essa prática não pode no Rio, tá? Mas em alguns lugares quentes pode. Em outros lugares quentes não pode exatamente, mas é feita. Assim nos contam alguns colegas que foram trabalhar no Alentejo, por exemplo, e descobriram que eles botam uma aguinha lá para conseguir acalmar um pouco o teor alcoólico do vinho. Eu já estava vendo um vídeo ainda, até que eu postei para você sobre vinho de ânfora e o enólogo lá pelas tantas diz, né? Nunca tinha feito vinho no Alentejo que eu não usasse ácido... que ácido que ele fala? Agora mesmo, provavelmente tartárico. Ou seja, é uma prática comum lá, né? A acidez vai abaixo, o lugar é muito quente. E é o problema que se tem na maior parte dos lugares quentes, né? A acidez muito abaixo e a maturação de açúcares muito exagerada. Mas no Brasil não pode. Aqui, colheita mecanizada sempre vai colher somente as bagas. Eu não vou te dizer, assim, de toda certeza, porque sempre tem uns malucos inventando máquina nova. Inclusive, tem uns colhendo uva de latada em máquina, que é uma coisa que não existia, assim, no mundo. Então, mas provavelmente não. Provavelmente elas sejam... Aliás, provavelmente sim. Provavelmente ela só colhe as bagas, sabe? E ela não consegue selecionar. Esse é um certo ponto negativo, principalmente para lugares que tenha muita disparidade. Nos vinhos compostos pode ocorrer a mistura de fermentações, mistura tipo malolática com alcoólica? Pode complementar aí para eu conseguir te responder. Enquanto isso, o Gustavo perguntou se eu posso falar um pouco sobre o tempo de maceração afeta o tipo de vinho produzido. Sim, uma pergunta enorme, dá para ficar 1 hora falando sobre isso. Na verdade, o tempo que tu vai macerar e a quantidade de vezes que tu vai fazer uma remontagem, um pigeagem ou qualquer forma de homogeneizar sólidos e líquidos vai te fazer vinhos mais encorpados, sem dúvidas, com mais extrato seco, com mais taninos. E também é importante dizer, isso não é tão proporcional, né? Porque se tu tivesse, por exemplo, se tu tiver uma maceração, não é uma prática muito comum, mas vamos supor que tu fique lá uma semana é um tempo grande, por isso que não é muito comum. Uma semana com a uva em maceração a frio. Se tu fizesse esse mesmo vinho uma semana com a uva em fermentação, fazendo as mesmas remontagens, o vinho da fermentação teria muito mais corpo, né? Porque tem álcool. Então isso não é bem linear, tem uma subida grande ali, à medida que vai criando álcool. Quanto mais cria, mais extrai. Então isso também ajuda a que tempos mais longos tenham mais corpo.
e o número de vezes que tu faz remontagem também, é bastante proporcional. O tipo de remontagem também, tem alguns trabalhos que mostram isso experimentalmente, e normalmente essas remontagens com bomba são um pouco mais pesadas, e por isso nem sempre são tão desejadas. Porque uma coisa é, às vezes a gente pensa assim, pô, mas eu quero tirar todo o tanino da uva. Não, quer tirar os taninos bons, e quer tirar o que deixa a tu não quer arrancar tudo ali, não. Por isso que é importante ter uma extração mais cuidadosa. Tem sido um trabalho bem claro, assim, ultimamente, de fazer extrações mais tranquilas. Aí eu conto um caso para vocês. Sempre tem alguém que acha que vai inventar a roda, né? Tem um cara em Florianópolis, né? Que é um lugar que não tem uva. Já teriam condições até. Florianópolis mesmo, muito difícil. Ele compra uva da Serra Catarinense e faz vinho na garagem dele. Os vinhos são caros, os vinhos saem na revista Década de vez em quando, bem pontuados. Mas o ponto que eu queria chegar, ele resolveu desenvolver umas técnicas revolucionárias de fazer vinho. E ele fica indignado que a Universidade Federal não quer estudar isso. É claro que não, porque ninguém é maluco de estudar coisa idiota e que é refutada por várias outras pesquisas anteriores. Quais são os métodos dele? Betoneira. Mas a betoneira ainda é quase um vinomatic, ainda é um light. Liquidificador. Ou seja, tudo que a humanidade faz há mais de um milênio, que é não triturar demais, não quebrar a semente, ele faz. Então, e acha que as pessoas têm que estudar isso. Isso é uma demência. A burra que cria num negócio desses, eu não quero nem pensar como é que o cara... Por isso que os mineiros são horríveis. Enfim. Mas eu acho que é isso que eu tenho para falar. E sim, e cor também, né? Claro, mas cor tu consegue tirar mais com mais calor. Por isso que alguns processos tu consegue fazer, a termovinificação é um caso. Né? Aquece a uva, tira a cor, tira pouco tanino e o vinho fica levinho e colorido. A maceração carbônica também, né? Não é exatamente por calor, mas porque detona a baga e passa mais cor do que tanino. O vinho fica bem levinho e com um frutado diferente. Deixa eu rolar até o fim, aí eu ponho o chat pronto. A partir daqui eu ponho o chat como segunda linha e daí passo para ele. Deixa eu só terminar aqui. A mesma dúvida era sobre a agenda. Era isso? Eu esqueço que ela não aparece para vocês na ordem da aula. Para mim aparece todas, então já está tudo ali, tudo. Eu disse, não, aqui não aparece. Mas eu estou atualizando, tá? Acredito que ainda hoje eu consiga terminar isso. Sobre a escolha do desengasse, esmagamento, prensagem e prensagem direta para tinto. Tá, pronto. Tá, se era só para tinto, não era o caso. Tem duas práticas convencionais, assim, uma para tinto e outra para branco. Para tinto, receber a uva, desengaçar, porque o engaço é tremendo em taninos, e taninos pesados, e, sobretudo, porque o engaço não costuma amadurecer na realidade do Brasil, na maior parte das regiões nossas. E outra coisa, às vezes também para o engaço amadurecer, a maturação da uva se alarga demais e não é conveniente. Então, o engaço quase sempre não vai na vinificação. Então, desengaçar é praticamente lei, esmagar é praticamente lei, na maior parte das vezes. Tirando aquelas vinificações especiais, que tu vai levar a uva inteira para cima do tanque, que é óbvio que tu não pode fazer numa empresa que produz 10 milhões de litros para todos os vinhos, mas para alguns vinhos. Tu vai desengaçando, esmagando e bombeando para o tanque. Tá? Agora, para os vinhos brancos, a probabilidade que tu faça prensagem direta é... Vamos usar ali quantos por cento? Do vinho fino, tá? Do vinho de uva vinífera, 99, vamos lá, o número é esse, se é que não é maior. Porque tu não quer maceração, né? Tu não quer passagem de compostos da casca. E se tu quiser também, tu vai fazer. Sim, tu vai ter que desengasar, esmagar e deixar um período curto em temperatura baixa, que é um processo que não tem se mostrado assim muito vantajoso. Para esse tipo de vinho que a gente tem, de bem fresco, bem limpo como a gente tem, ele não se beneficia, a maceração acaba levando mais tempo para o processamento, dando algum amargor,
E isso acaba não sendo um processo que dê certo. Um processo que tenha um bom resultado relevante para se dizer, vamos fazer sempre. Para vinho rosé, sim, só para concluir, para vinho branco poderia esmagar e escorrer? Poderia, já faz uma maceração, tu não consegue evitar, né? Então, às vezes, alguns vinhos valem a pena. Normalmente o pessoal fala em Sauvignon Blanc, que talvez seja interessante. O que é pouco aromático não vale a pena, porque tu vai tentar tirar aroma do que não tem. O que é muito aromático também não vale a pena, porque já tem aroma pra caramba, não tem sentido tu querer extrair mais aroma. Então, e acaba sendo um processo limitado, bastante limitado. Deixa eu segurar um pouquinho aqui, já que a gente parado. Rosés, só para complementar, normalmente ele vem de duas grandes fontes. Sangria do vinho tinto, ou, eventualmente, prensagem direta de uva colhida, uva tinta colhida para fazer rosé. E tem um ponto de maturação menor que a do tinto. Nesse ponto de vista, ele é mais qualitativo. Né? Tem uma matéria-prima especial para isso, não é uma sangria do que era o tinto. E, eventualmente, tu vai colher a uva para tinto, esmagar, macerar por algumas horas e prensar depois. Mas o mais usual, sangria de uva tinta. E os grandes vinhos costumam ter retirada de líquido para aumentar a relação sólido-líquido. Não é uma prática nova, é uma prática antiga. E prensagem direta. A maior parte dos grandes vinhos franceses é feito de prensagem direta. Por isso quase não tem cor, por isso é um vinho bem fino, bem delicado e tudo mais. E para terminar, já que a gente falou em maceração, sim, maceração vai ser para vinho laranja ou para um vinho rosadinho que tem, sobretudo na Itália, de uva rosé macerada, que é um vinho laranja que não é laranja porque a uva é rosé. E uva rosé não larga cor, tá? Suficiente. Para ela largar cor, ou tu vai ter que macerar, tipo, enormemente, e não fica rosé, fica acinzentado, alaranjado. Ou tem que usar calor. Os californianos gostam desse negócio de calor, mas não é um procedimento tão convencional. Agora, Eli, por favor, faça uso da palavra que eu zerei o chat aqui. Pronto, professor, obrigada. Veja, eu estou na aula 3 ainda, mas eu tenho 3 perguntas. Uhum. A primeira, eu sei que a gente ainda vai ter a aula de vinificação de espumante, então não vou entrar nesse detalhe aí não, mas existe a possibilidade de estar trabalhando para produzir um espumante, mas a base branca dele não ficar boa o bastante, e daí essa base ser usada, ou ser engarrafada como vinho de mesa, ou não, se fizer a base para espumante, acabou, Talvez tem que dar certo. Talvez sim. Até porque, assim, quase tudo que acontece numa vinícola há uma solução. Se tu tá ali com, vamos pensar, 20 mil litros de um vinho que não deu certo, 20 mil litros em 100 mil de outro que deu bem certo, dá tranquilo. Então, provavelmente isso vai acontecer. Ele sozinho, normalmente ele vai faltar aroma e vai sobrar acidez e faltar álcool, né? Porque ele é intencionalmente colhido para ser assim, né? Menos álcool, menos intensidade de aroma, acidez. Então, às vezes tem bases muito bons, tá? Inclusive, desses bases que são muito bons, nem sempre são muito bons para espumante, porque tem base para espumante tem características claras ali. Alta acidez, baixo teor alcoólico e o aroma mais neutro, porque o que interessa, sobretudo para espumante de método tradicional, porque tu vai ter muito aroma na fermentação. Os mais leves, eu diria que grande parte do que tem no Vale de São Francisco, e mesmo na Serra Gaúcha, eu até, inclusive, acho conveniente ter um pouquinho mais de aroma, porque ele não amadurece em boa, né, e acaba dando com mais personalidade. Pronto, obrigada. O senhor falou também sobre suco de uva. Quando a gente estava estudando sobre aromas, eu entendi que eu precisava desconstruir uma ideia que eu tinha sobre aroma primário, secundário e terciário, porque na minha cabeça, de quem pesquisava fragrâncias, era nota de base, quer dizer, eram outras coisas que não tinham a ver com... Então, eu aprendi que eu não posso entender
um termo vínico como uma coisa que eu já entendi. Então, por favor, quando o senhor fala no suco de uva em concentradora e em concentrar, o que isso quer dizer? Fala para mim, por favor. Tirar a água até ele ficar com, basicamente, reduzir em 2/3. E o que é a fazer ele sair concentradora? de 16 bricks, fazer ele sair de 16 bricks até no mínimo 65. É um montão. Tirar água. Para que ele tenha mais conservação naturalmente, né? Com essa quantidade de açúcar, quase nada se desenvolve ali, tipo mel. Mas esse processo não sai tão isento assim, né? Que a água é volátil e tu tira, e não é tão volátil, tu tira todos os voláteis juntos. Daí, é claro, as concentradoras de aroma têm recuperação, as concentradoras de suco têm recuperação de aroma. Inclusive, é bem interessante, né? Porque essa questão de aroma, ela depende muito de dose, para mais e para menos, né? Porque se tiver pouco, tu não sente. Se tiver muito, às vezes passa da nossa possibilidade de perceber. Pegar o concentrado que sai de uma concentradora de suco, aí, o aroma que eles usam para recuperar, tu não sente cheiro. É um cheiro estranho, assim, um cheiro meio de uva, mas chega a não parecer. Aí tu pinga umas gotinhas na água, pô, sai um cheirão de uva, porque a concentração que ele tá ali é tamanha que é um pouquinho demasiado pra gente. Essa concentradora, ela aquece o suco, tipo numa redução que você faz no fogão? Isso. É parecido com isso, só normalmente a temperatura é mais baixa para não queimar, e tem vácuo também, depende muito do processo, mas exatamente para não queimar, né? Para não dar característica de caramelizado, queimado. Obrigada, Paula. Eu ia perguntar isso, você leu meu pensamento, e com certeza foi bem mais sucinta do que eu seria. Professor, o senhor falou também em pé de cuba. Ajuda a gente a visualizar o que é um pé de cuba, por favor. Literalmente o pé do tanque. O que se fazia? O tanque que fermentou bonitinho, nem tanque era, né? Provavelmente era pipa, recipiente de madeira, o que fermentou bonitinho, tu passava para o próximo. Usava o pé, usava o resto dele, basicamente a borra e o restinho que tinha no tanque, e é um suporte para a levedura para o próximo. E aí o próximo fermentava bonitinho igual, e aí assim tu ia fazendo, e assim tu ia fazendo. A humanidade fez isso a vida inteira, até ter levedura selecionada. Porque já sabia que algumas coisas não davam muito certo, e aí essa era a forma de fazer. Então, é pegar o restinho do que estava fermentando e usar para iniciar uma nova fermentação, é isso? Isso. Mas se tu for em alguma vinícola hoje e perguntar pelo pé de cuba, ele vai te dizer a levedura que eu hidrato e adiciono, mas isso não é pé de cuba. Mas pegou, a expressão pegou, mas não, a rigor não é, né? Pé de cuba era esse procedimento de usar a cuba anterior na próxima para multiplicar a levedura. É o levain, do vinho? É quase isso. É quase isso. Interessante. É o que? Eu não ouvi o que a Paula disse, é o quê? É o levain, aquele fermento natural de pão que você reaproveita e realimenta, e reaproveita e realimenta. Pronto, tudo fica mais fácil quando só que ele não vive sozinho, né? É diferente do levain que tu consegue deixando só com farinha. Aquele mosto, tu não pode sulfitar demais, tu não pode aquecer, tu não pode fazer nada, ele acaba sendo muito suscetível. Então isso é uma coisa que está sempre girando. Normalmente na próxima safra tu tinha que fazer tudo de novo. Nas regiões, claro, temperadas, né? Nas tropicais talvez tu consiga passar aí num contínuo de uva sendo recebida e fermentando, mas nas temperadas tu tinha que receber todo ano lá, sulfitar um montão, um lote de uvas para selecionar e passar para as outras. Normalmente era assim que fazia. Os mais moderninhos botavam o vinho, que era um pouco ruim de fazer, pegavam um mosto, botavam um vinho até ele ficar com 4% de álcool. Isso aí deixava um monte de levedura indesejada quietinha. Sempre se deu um jeito de usar melhor o metabolismo das leveduras. Isso é uma verdade. Pronto, por último, viu? Eu prometo que eu paro.
Foi claro. Não tem problema. Veja, teve uma aula que o senhor falou sobre vinho suave. E mencionou, inclusive, que alguns sommeliers, eu não consigo falar muito bem essa palavra, me ajuda, mas que alguns profissionais aí da área não conseguem se referir a vinho doce como vinho suave. Acredito que seja um pouco por conta da elitização, né, do glamour mesmo do mundo do vinho. Porque, assim, quando a gente está aí não quer fazer essa comparação, é porque, imagina que o meu vinho doce poderoso vai ser comparado a um vinho suave. Recentemente, já tem, na verdade, tem alguns meses, foi no finalzinho do ano passado, eu fui almoçar com um sommelier muito conhecido aqui na região, e quando ele chegou, o vinho já estava no balde de gelo, porque eu gosto de vinho gelado. O vinho é meu, é um direito que me assiste, eu quero beber ele gelado. Só que a primeira coisa que ele fez foi pedir para tirar o vinho do gelo. Eu tive, porque eu não sou da área, entende? Aí ele ainda deu uma bronca na minha filha, ainda falou assim, você está estudando para ser enóloga, você não pode fazer isso. Aí eu não aguentei. Aí eu chamei o garçom, que já é colega nosso, já chama a gente pelo nome, pedi que ele fizesse a gentileza de trazer outro vinho pro sommelier, que fosse na temperatura dele. Acho que eu ia devolver o meu no balde, porque era assim que eu gostava e era assim que eu ia beber. Quer dizer, eu tive que ser deselegante, de certa forma, para que ele entendesse que eu tenho meu direito de beber meu vinho gelado, se é assim que eu quero naquele momento. Eu entendo também que tudo tem porquê da gente usar taça de cristal, tem porquê da gente ter a temperatura ideal, tem um monte de porquê, mas eu estava tomando vinho jovem, não era nada demais. Então, assim, essa coisa de vinho suave, de vinho doce, de o glamour, a elite, isso faz com que a gente perca um pouco do consumo, perca um pouco da representatividade. Então, assim, já que a gente está em formação, né, já que a gente está aprendendo a ser profissional da área do vinho, o que mais que o senhor pode acrescentar para a gente com relação a isso? Por favor, me ajude. Antes de mais nada, que o consumidor toma uma coisa do jeito que quer. A primeira regra que existe né? Se ele gosta de, sei lá de vinho com uma colher de açúcar, ele tome, né, gente? Não, você toma o seu jeito que quer. Há um jeito melhor e há um jeito que a pessoa prefere. E às vezes essas coisas coincidem, às vezes não. E não tem sentido, inclusive sob o ponto de vista da hospitalidade, de você ficar corrigindo o cliente. É uma coisa estúpida, absolutamente estúpida. Inclusive errada, assim, da etiqueta de serviço, porque não faz o menor sentido. Mas, em suma, eu acho que é isso. Nas aulas de serviço, a gente vai comentar algumas coisas, provavelmente. E na de degustação, eu acabei... Estava inspirado para falar dessas coisas, acabei falando algumas coisas. Já está pronto, inclusive. Eu acho que o que ele fala é muito da gente trazer um pouco mais de empatia e de sensibilidade, né, Li, para o serviço do vinho. Porque é isso, a gente bate sempre nessa tecla do quanto esse mundo tem o nariz empinado, do quanto tem, desculpa o uso da palavra, gente, desculpa, mas o quanto tem gente, assim, pernóstica nesse meio, e aí a gente vê um pessoal se afastando porque não se identifica, né? E aí eu acho que às vezes esse tipo de postura que exclui em vez de trazer para perto acaba, talvez seja um ponto interessante que a gente possa levar daqui para frente, né? De ser um pouco mais empático mesmo, assim, de, poxa, por exemplo, eu conheço muita gente que não sabe que é tanino, e aí vai dizer, Paulo, eu gosto de um vinho que seja muito suavezinho, sabe? E às vezes ela não gosta de vinho doce, ela só não gosta de vinho com tanino. Só que essa pessoa ela quer fazer uma palestra em cima, mas não é suave, entendeu? Sabe assim, às vezes ela não quer escutar outra, ela quer trazer o conhecimento dela e tacar na cara da pessoa e afastar ainda mais, às vezes, o bebedor iniciante.
Eu acho que é um pouco disso, de um pouquinho de empatia. A gente não sai, é um dos motivos que a gente não sai de 2 litros por ano por pessoa. Quanto mais tu cortar, mais não faz o menor sentido. A Mariane perguntou aqui se o vinho de mesa de uva americana passa por algum tipo de amadurecimento ou envelhecimento. É uma outra coisa que eu falei da maceração lá dos brancos e esqueci de dizer que aí uma certa exceção é o vinho de mesa de uva americana, branco de uva americana, porque ele não consegue separar a casca por prensagem decentemente, é muito difícil. Eu uma vez teimei, nunca vou esquecer de eu teimei, vamos tentar botar prensa pneumática. Eu não sei o que deu no Flávio da Aurora, um cara com 800 anos de experiência resolveu me escutar. Vamos tentar botar naquela prensa pequena, bem feito. Depois ficou 2 horas limpando a prensa e não adiantou nada. É muito polposo, assim, é muito difícil. Acaba fermentando, e às vezes até espontaneamente, subindo a casca e tu retira. Então ele acaba macerando. Não dá nem para dizer que ele macera em fermentação, assim, porque a primeira subida que ele dá, tu tira. A única questão do vinho branco de uva comum e híbrida é essa. E passam por um tipo de envelhecimento? Não. Tomara que não. E se Deus quiser, não. Porque eles não servem para isso. Eles só vão abaixo. Eles não têm... A natureza de taninos é outra. Tá? Não tem longevidade, não tem... o resultado é péssimo. João pergunta se suco de uva reconstituído possui mais água. Não. Possui exatamente a água que tinha. Esse é a premissa de ser reconstituído. O Francisco disse que cachaça usa muito pé de cuba, sim, como é efetivamente, né, de pegar um fermento, uma cachaça fermentando, cachaça não fermenta, né, uma garrafa fermentando e passar para cima da outra, sim, é bem comum. A Thais pediu para eu falar sobre o cremor de tártaro. Eu li que seria um produto resultante, sim, é o ácido tartárico, basicamente, e não só tartárico, mas principalmente tartárico, aquele negócio que sai lá. Eu aqui em casa não tenho, lá no campus eu tenho uma placa de ácido de cristais de tartarato, que as pessoas quebram, eu fico maluco. Ela é desse tamanho, ela tá desse tamanho. Tenho que pedir para algum outro produtor. Mas é isso. Não é exatamente a mesma coisa. Não tem problema, viu? Fica tranquilo. Zerei as perguntas aqui. Mais alguma? Temos ainda uns minutinhos. Podem falar, podem perguntar. Professor, precisa estudar mais. Eu sinto muito, mas as próximas aulas eu vou fazer pergunta de aula das primeiras, me desculpe. Mas é porque o tempo tá bem corrido. Mas eu acho que eu vou precisar sair, gente, da aula. Muito obrigada pela paciência, viu, professor? Para responder minhas coisas, viu? Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Até mais. É isso. Tchau, boa noite. Vejamos. Estamos aqui. Mais alguma pergunta, gente? Amanhã, não é todos os dias, tá? Eu atualizei. Agora as datas estão certinhas, tá? Eu vi, eu pedi para tu refinar, deixa eu lembrar qual que ela era, que era sobre as fermentações, mas deixa eu ver direitinho o que estava perguntado, o que tu tinha perguntado. Eu não vi que tu tinha respondido. Pronto, tá aqui. Não, nem nada mistura as fermentações. Deixa eu voltar na pergunta inicial para eu ver direitinho. Não tem a menor diferença para o vinho composto que para o vinho de mesa. Ele vai fazer uma alcoólica antes e uma malolática depois, se for fazer. Não faz diferença. E não se costuma misturar a fermentação. O que se costuma fazer, eventualmente, em lugar muito frio, é deixar que a malolática aconteça em paralelo à alcoólica para que ela aconteça e não acabe não acontecendo
no lugar quando ficar tão frio, tá? Mas isso não faz a menor diferença para o tipo de vinho que é. Desde que ele vá fazer a malolática, tu vai operar igual. Parabéns, Verusca. Muitos anos de... Parabéns por estar aplicado e parabéns pelo aniversário. E hoje é dia de vinho. Eu digo que é dia de vinho, que dia de vinho bom é todo, né? Só de deixar vinho bom para quando não sei o que, para mim é uma coisa mais errada que existe. Aqui, deixa eu pegar aqui. Sim, gente, eu ia comentar isso aí. O link é sempre esse. Hoje eu arrumei, entre as tantas coisinhas que eu passei fazendo hoje, já deixei todas as datas certas. Eu só não mandei e-mail para todo mundo, pedi para ele não mandar, porque é muito chato, fica enchendo a caixa de vocês. Mas elas estão fechando exatamente nas datas que eu vou pôr aí na agenda quando eu terminar. A gente tem amanhã, não tem quinta e tem sexta. E daí, depois de cabeça, eu não lembro bem. Mas é mais ou menos isso. Amanhã, certamente, a gente tem e sexta também. E o link vai ser sempre esse, por isso que eu mudei aí a forma e a mandei para os e-mails. E também eu descobri que se a gente desligar a gravação, ela entra mais rápido, senão às vezes só entrava no outro dia. Então, hoje, assim que acabar, já está aparecendo ali, eu já posto. Não fico esperando muito, não. Continuando aqui, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Mas a pergunta se que há taninos desejáveis e outros não. Os taninos não maduros e talvez, vamos lá, depende do tipo de vinho, né? Vinho mais jovem e mais leve, tu não quer, inclusive os que são legaisinhos. Mas, se referindo à maturação da uva, tu não quer aqueles que não estão bem maduros, que acontecem aí em safras ruins das regiões normais, vamos dizer assim, Terra Gaúcha, isso acontece com frequência. E normalmente tu não quer tanino de semente e de engaço, porque eles não costumam amadurecer. A semente tem taninos muito bons, só que são mais estruturados e precisam estar bem maduras, e nem sempre a gente tem maturação de semente. Então, esses aí acabam sendo desprezados. Tem um jeito fácil de fazer isso, que é só deixar a semente pesada, ela vai cair no fundo, tu abre o fundo do tanque e tira. Na telestagem se costuma fazer isso. João Luiz pergunta se... Desculpa. João Luiz perguntou se quanto tempo o rosé fica com as cascas. Depende. Provavelmente não mais que 12 horas. 6 horas. Seja feito só para isso, né, esmagado e macerado e prensado, seja o sangria do rosé. Não costuma ser mais do que 6, 12 horas. Tá, agora os cachorros estão se manifestando. Mas o normal é tu ver o padrão de cor que tu quer, um pouquinho para mais, porque ele perde com o processamento, e ponto. Aí já passa para pensar. Ai. Vamos ver o que mais. A Jamile pergunta se consumiu um vinho branco de colheita tardia, fino, branco, suave, malvasia, moscato, e que ainda tinha adição de sacarose. Então, eu sei que vinho é esse, é o Aurora, né? É um vinho que eu falo muito bem, porque ele é muito barato e convence bastante como colheita tardia. Colheita tardia em si não é uma categoria, é um nome que se usa para expressar aí uvas que são feitas de uvas sobremadura ou presumivelmente sobremadura. O caso da Aurora não é bem assim. Mas, tanto que a classificação, né, não chega a ser um vinho licoroso, por isso é um vinho fino, né, ou seja, de mesa, e como vinho de mesa pode ser adicionado açúcar. Nos limites aqueles, que eu acho que está em 80 gramas agora, se não estou enganado, 60, que é isso, para o vinho fino. Mas a maior parte dos vinhos de colheita tardia são licorosos. Não é bem verdade que é a maior parte, Sauternes chega para a gente com 13% de álcool, 14%, ainda é um vinho de mesa. Mas basicamente entendido como um vinho de sobremesa e como um vinho licoroso. Chegou no Google Agenda, que bom.
Tá, é o da Aurora. Só que a grande vantagem desse da Aurora é que ele engana muito bem e que ele é barato. Qualquer vinho parecido com ele aí vai custar no mínimo 3 vezes mais. Então é um vinho que eu não falo nada, não tenho nada a falar sobre ele, assim, mas não é de uva sobre madura, mas não é bom, mas também custa 20 pila. 25, 30, não sei quanto tá. E nesse ponto de vista, não dá para fazer milagre. Temos mais 10 minutinhos, perguntem. Deixa eu ver se eu zerei aqui. Opa, não zerei aqui, boca aberta. Quando a gente fala de defeitos do vinho, se tem alguma etapa que aconteça mais defeito, tem no começo da fermentação ali, falta de composto de alimentação para a levedura, ela acaba degradando coisa com enxofre, larga cheiro de esgoto, e vem na conservação, sobretudo, ou acetificação, ou presença de bretanomices, lá em análise sensorial a gente fala disso, tá? São possibilidades que acontecem ali no vinho em conservação. E por isso que a gente tem a dose de SO2 relativamente, não é alta, mas enfim, o suficiente para que essas coisas não aconteçam. Não era incomum aí há uns anos atrás, barricas e mais barricas terem que ser descartadas para vinho, passavam para destilado, mas enfim, não serviam mais para vinho. Contaminação de Brettanomyces, porque essa levedura, que para quem faz e gosta de cerveja, sabe que ela tem cervejas bem legais, bem diferentes, mas com um cheiro esquisitinho, assim, não tão convencional. No vinho ela dá um cheiro mais esquisito ainda, porque ela faz outros tipos de degradação e faz compostos bem desagradáveis. Cocô de cavalo, em outras palavras. Ou o cheiro de band-aid. Água de azeitona. Isso não é uma coisa boa, né? Então a conservação também passa a ser uma etapa chave aí. E, na verdade, não tem muito o que fazer, manter doses adequadas de SO2 e manter o tanque fechadinho, bonitinho. Mas, às vezes, as pessoas descuidam. Oswaldo pergunta se eu podia falar um pouco da questão da dupla poda e da colheita de inverno. Eles não fazem, o que eles fazem nessas regiões que são quentes o tempo inteiro, mas que não chegam a ser regiões de ciclos a todo tempo, como é exatamente viticultura tropical. E aí a videira produziria naturalmente no verão. Só que aí eles dão uma enganadinha. Eles podam ela para produzir no verão e arrancam a produção, falando assim bem grosseiramente, e podam novamente, que daí ela vai rebrotar e vai produzir no inverno, que é quando tem temperatura mais baixa e está mais seco. E assim eles conseguem fazer vinhos mais qualitativos. Porque imagina uma coisa, esses lugares quentes aí do interior do sudeste, do centro-oeste, são, inclusive, no verão, muito chuvosos, e imagina o que seria o estouro de fungos, problemas com a uva, e uva em si de má qualidade. Então, é isso que eles fazem. Acabam desencontrando aí a maturação, a maturação não, o ciclo, mas veja que não é um pouquinho diferente do que é em viticultura tropical, né? Que tu modula o ciclo para quando tu quer. Começa e termina num período. Na verdade, tu alonga e tu dá uma enganadinha ali para ela produzir quando tu quer. E aí também tem que usar fito-hormônio, porque ela não brota bem, né? A videira brota bem no lugar que ela é natural, que ela se acostuma ali a tomar um frio, depois um calor e depois um frio, e aí ela brota bem. E, inclusive, em alguns anos não brota bem. Quando não pega frio o suficiente, por exemplo, não brota bem. E isso que pode ser um pouco polêmico aí. Por exemplo, da Miolo tem um Syrah que é de colheita de inverno no Vale de São Francisco. Que é colhido no inverno, mas que não é exatamente o conceito de colheita de inverno que se tem lá, daquela dupla poda, sem finalizar um ciclo. Mas é mais ou menos isso. É meio recente, inclusive, tá? 20 anos, por aí. Menos que 20 anos. Acho que foi 2001 que o Murilo Regina começou. Vamos lá, 5 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta?
eu não estou conseguindo preparar os slides escritos, tá? Eles estão nos vídeos, mas eu prefiro mandar eles escritos. E ele está imprimindo quando quer, eu não sei o que está acontecendo, e eu não estou conseguindo resolver isso, tá? Então, possivelmente demore um pouquinho. Mas, de todo modo, é o que está escrito, não é nada de diferente do que está no vídeo. Se o que mais favorece a uva, se é o clima ou o solo, mais limitante é o clima. O solo, tu tem jeitos para dar, né? Correção, drenagem. É claro que tu não vai provavelmente fazer, né? Usar o pior dos solos, mas enfim, um clima conveniente, talvez tu consiga modular o solo. O clima tu não consegue. Eventualmente tu consegue jogar umas bombinhas e fazer a chuva não estourar no teu terreno, estourar no do vizinho, né? Que é uma certa sacanagem, mas tu não dá conta de fazer. Então o clima é muito mais limitante. Não tem viticultura irrigada também, tá? Se é só no Vale de São Francisco, não, tem também ali nessas regiões aí de poda de inverno. Porque a água pode ser até mesmo limitante no inverno, até demais. Somente porque ela vai estar em ciclo, né? No natural ela não estaria, ela vai estar em ciclo e precisa de água. Aquela live que eu acabei pondo para o fim da outra disciplina, do professor Puri, fala sobre isso, e fala muito bem sobre isso, da necessidade de ter água e, sobretudo, da necessidade de ter folha, e não necessariamente ter menos uva, né? Precisa muito mais de mais folha do que menos uva. Nada mais, gente? Se não temos mais perguntas, eu vou, faltando uns 2 minutos, eu vou... Aqui, pera aí, tem mais um, surgiu. Isso. Vou ler a pergunta para ficar, né, para escutarem. No vídeo com o professor Tufi, que foi postado, ele comenta a respeito de uma substância que já foi proibida na Europa e existe o risco de ser produzida aqui no Brasil. Sim, é a cianamida hidrogenada, que é o Dormex. Mas isso é bem engraçado, sabe? Que aí no Vale do São Francisco é lei, ou não produz nada, porque não brota bem, à medida que não tem dormência. Mas eu e vários outros, a gente tem dificuldade de entender, assim, por que eles são tão contra o Dormex, porque ele não tem grandes efeitos colaterais, não tem efeito residual, não tem grandes implicações para a natureza. Eu, particularmente, não cheguei a essa resposta ainda. Uma hora dessas que eu falar com o Cury, eu quero perguntar isso, ou com o Giovannini, para descobrir qual que é a grande polêmica aí da cianamida hidrogenada. Mas eles já não aceitam na Europa, não pode usar e não pode entrar, né? Porque não pode usar lá. E aí a gente não sabe bem aí se isso um dia não vai nos dar problema, né? Imagina toda a fruticultura irrigada do Nordeste ser barrada na Europa, isso aí é a Terceira Guerra Mundial, praticamente. Para que serve o ozônio nos vinhos? Conservação, igualzinho quando a gente tem a limpeza de barricas e esterilização por radiação de luz do ozônio. Por radiação de luz do ozônio, desculpa, por uso do gás ozônio. Olha a bobagem que eu falei agora, é sempre bonito. Meu Deus. Mas é efetivamente para redução de micro-organismos e para conservação. Bom, gente, vamos encerrando então. Amanhã eu estou de volta. Aí, mesma coisa, às 9 a gente se encontra. Daí a gente vê mais algumas dúvidas. Já até antecipei a aula de amanhã, já está posta, então é só irem lá e verem. E não esqueçam de marcar que a atividade é concluída. Mesmo que vocês não tenham feito ainda, quando não tem coisa para entregar, né? Marquem como concluída, que vocês não esquecem. A gente deixa para depois e esquece. Boa noite, gente. Até mais. Obrigado.